Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Jesus. Boa noite a todos. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Como é bom poder celebrar, como é bom poder louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Vai ter salinha para as crianças? Não? Ok? Beleza. Glória a Jesus. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, mas antes de ler o texto com vocês, eu gostaria de falar para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração enquanto o louvor estava sendo ministrado. O Senhor me fez lembrar da rainha Esther. E Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, assim como Deus tinha um propósito na vida da rainha Esther. E lendo o livro de Esther, a gente vê algumas coisas acontecendo. E eu lembro do tio dela conversando com ela a respeito do edito que foi colocado e que o povo de Israel seria massacrado, o povo judeu seria massacrado, né? O rei havia confiado a um homem essa lei e assim foi feito. E eu só quero falar aquilo que Deus trouxe ao meu coração, porque o tio de Esther fala assim: olha, vai à presença do rei e fala com ele para que ele venha barrar esse edito, para que ele venha parar, para que isso não venha acontecer. Ele tem o poder para isso, ele é o rei. E ela diz assim: olha, ninguém pode entrar na presença do rei a não ser que essa pessoa seja chamada para poder se apresentar. Caso ao contrário, essa pessoa pode ser condenada à morte. E o tio dela disse para ela o seguinte: olha, se você não for até a presença do rei interceder pelo seu povo, certamente Deus fará o livramento de uma outra forma. Mas quem sabe você está posta como rainha para esse momento. E isso levou Esther a pensar, a meditar. Ela disse assim: vamos fazer o seguinte, reúna todo o povo e vamos orar, vamos jejuar, e eu entrarei na presença do rei. E isso eles fizeram, eles oraram, eles jejuaram. E ela entrou na presença do rei sem ser chamada. E quando ela entrou na presença do rei, ele estendeu o seu cetro. Isso significava que aquilo era o favor dele para ela, que ele aceitou ela entrar na presença dele mesmo sem ser chamada. E ela entra na presença do rei para fazer algo, interceder pelo seu povo. Isso mais adiante, quando você ler o livro de Esther, você vai ver. Mas ela entra para interceder, ela diz: rei, o meu povo está sentenciado à morte. E o rei, sem saber como isso, e ela fala tudo o que aconteceu. E ao decorrer da história, o rei não pode mudar aquela sentença, mas ele diz assim: vocês poderão se defender. É isso que o Senhor traz no meu coração. Vocês poderão se defender contra os inimigos que tentarão contra você. E Deus fortaleceu o povo de uma forma tão grande que os seus inimigos não resistiram ao povo judeu. Eles que fugiam dos judeus, eles que estavam perdendo a guerra, porque o nosso rei, ele é poderoso, ele é por nós. O Senhor dos exércitos, ele é sobre a nossa vida e é ele que nos dá vitória. Eu gostaria que você se colocasse de pé mais um momento para a gente estar orando, porque talvez você esteja guerreando na sua casa, no seu trabalho, talvez você esteja guerreando na saúde. E o Deus Todo-Poderoso diz para você: se levante, ore, jejue, clame, porque Deus te dará vitória. Em nome de Jesus. Os nossos inimigos nos perseguirão por um caminho, mas por 7 eles fugirão em nome de Jesus. Você tem a autoridade de Deus para orar, para clamar, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua cidade, a sua nação. Comece a orar ao Senhor, comece a declarar palavras de vitória em nome de Jesus, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Há poder e autoridade sobre a sua vida, porque assim o Senhor instituiu. O Espírito de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, nós colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, Deus querido, todas as guerras,
todas as pelejas que nós estamos enfrentando, nós declaramos vitória em nome de Jesus, porque é em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores. Não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é no nosso conhecimento, não é o que nós fazemos, mas é porque o Senhor é sobre nós, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor quem capacita, é o Senhor que opera sinais e maravilhas ainda hoje, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é por nós e quem será contra nós? Somos os teus filhos, Senhor Deus querido, e clamamos pela tua presença, porque somente andando com o Senhor e confiando em ti é que nós vamos avançar. Senhor, no nome de Jesus, que todo o mal caia por terra, que as dificuldades, ó Deus querido, sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor nos faça olhar e enxergar a solução, o caminho, a direção em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá sabedoria, porque em Tiago está escrito que o Senhor dá sabedoria àquele que pede, e nós precisamos de sabedoria, Senhor Deus querido, aleluia, para fazer aquilo que é certo. Precisamos de sabedoria, ó Deus querido, para abençoar a nossa casa, a nossa família, Senhor, para abençoar, ó Pai, aleluia, a nossa nação. Precisamos de sabedoria que vem de Deus, do céu, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Enche a nossa boca, Senhor, para que a gente venha falar da tua grandeza, da tua glória, em nome de Jesus, ó Pai. Opera em nós o teu querer e o teu efetuar, ó Pai, e manifesta a tua glória nesses últimos dias difíceis, dias de enfermidade, dias de desemprego, dias de desigualdade, desencontro, de tantas coisas ruins, ó Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui, ó Pai, aleluia, faz a tua obra, opera em nós e através de nós, aleluia, para que o Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, amado. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria de ler com vocês Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 38. Amém? Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz assim: Jesus na casa de Simão, o fariseu. Verso 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença eu te agradeço por essa oportunidade de estar com os meus irmãos e compartilhar a tua palavra, Senhor. Te peço graça, ó Pai, por meio do teu Espírito, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite, que o nosso coração seja um celeiro, ó Deus querido, para aguardar a tua palavra, para que a gente possa meditar, para que a gente possa praticar, Senhor Deus querido, e para que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos que ainda estarão aqui nesta igreja ou em uma outra denominação, mas louvando e adorando o nome do Senhor, no mesmo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Aleluia, nos abençoa com a tua presença e com o ministrar da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então a gente vê que um fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. O fariseu, ele era um grupo que eles eram influentes na estrutura política e religiosa daquele tempo. Eram pessoas que exerciam influência sobre o povo, sobre aquela parte política também. A gente vê muitas coisas acontecendo envolvendo fariseus, saduceus, entre outras pessoas.
mas eu gostaria de falar sobre as características dos fariseus. Eles tinham características de serem nacionalistas. Na época de Jesus, eram moderados e aceitavam a política da convivência imposta pelos conquistadores romanos. Então, os romanos exerciam um governo sobre aquele local e eles até aceitavam por certa convivência. Porém, eles eram nacionalistas. Eles conseguiram manipular o povo e exercer autoridade sobre eles. O povo sem alternativa os respeitavam, pois possuíam peso político, mesmo sem exercer o poder. Meio que parecido com a Igreja Católica, né? Ela exerce um certo tipo de poder, mesmo sem ser o governo em si. Né? Por relações, né? por alianças, por tradição. Eles conheciam e estudavam a lei e os mandamentos de Moisés. E por causa da conduta moral deles, eles eram respeitados pelo povo. Então, se tinha algo que eles conheciam muito bem, eram os mandamentos e as leis de Moisés. Eles conheciam, eles pregavam sobre isso, eles ensinavam o povo, né? E eles tinham uma moral elevada. O povo consideravam eles que o que eles falavam, o que eles pregavam, eles faziam. Eles tinham uma certa moral entre o povo. Então, essas são algumas características dos fariseus. Na época de Jesus, se consideravam os donos da consciência do povo. Jesus constantemente debatia com eles. A gente vai ver alguns momentos, e há outros, na Bíblia em que, quando há o encontro de Jesus com os fariseus, havia esse debate. Por quê? Na verdade, eles pregavam algo para o povo, um fardo muito pesado, que nem eles mesmos podiam carregar. Mas eles queriam que aqueles que se convertessem ao judaísmo seguissem toda a lei, cumprissem tudo o que era determinado. Né? Mesmo eles não fazendo, eles queriam que aqueles que estavam se achegando, o povo, cumprisse com aquelas leis. Eles conheciam e queriam que todos praticassem mais de 600 leis minuciosas. Desprezavam aqueles que não praticassem essas leis. Então, olha só, né? A gente conhece os 10 mandamentos, né? Lendo o estudo, eu vi que há mais de 600 leis em que eles queriam que em todas elas o povo cumprisse. E a gente vê Jesus debatendo com eles algumas coisas sobre isso. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 23, verso 13. Mateus 23, verso 13. Glória a Deus. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Olha só, o discurso de Jesus para os mestres da lei e para os fariseus, dizendo que eles não entram no reino dos céus e nem deixam, nem permitam que as pessoas entrem. Eu estava lendo um outro texto que estava dizendo assim que eles convenciam as pessoas a segui-los, a seguir toda a prática religiosa deles, e a Bíblia diz que eles tornavam as pessoas pior do que eles eram, por causa dessa prática religiosa. A religião em si, o ato religioso, não nos conecta com Deus. A gente entende isso. Não é o ser religioso. Deus não procura religiosos. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Amém? Né? Então, se há algo que Deus procura,
são adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Então não é uma prática religiosa, não é um conhecimento religioso, não é uma prática religiosa, é o conhecer a Deus. É o conhecer o Pai. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, sempre quando fala a respeito do Pai, sempre vem à minha cabeça, sempre vem à minha mente, é João 1,12. A todos quantos receberam, deu-lhes o Senhor o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus morreu por você, por nós? Que ao terceiro dia Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele vai voltar? Então todos nós que cremos na palavra do Senhor somos feitos filhos de Deus. Olha só que verdade revelada e preciosa. Porque não é só corrermos para a presença de Deus, é corrermos para a presença do Pai. Há um lugar no coração de Deus para cada um dos seus filhos. Ele não faz acepção de pessoas. Não há o favorito de Deus. Não há o que Ele ama mais, né? Normalmente a gente prega e sempre fala. Há uma diferença. A gente vê isso na vida de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, amém? Mas apenas 3 era mais chegado. Como assim mais chegado? É os que estavam mais próximos, é o que andava junto com Jesus, é os que viram milagres e coisas extraordinárias que outros não viram, porque não estavam tão perto quanto eles. Então Deus não tem filho preferido, não tem filho favorito. Deus tem filho e Deus está com os braços abertos para cada um de nós. Na verdade, a Bíblia vai dizer que aquele que busca, encontra. E que a gente só vai encontrar a Deus quando nós buscarmos de todo o coração. Verdadeiros adoradores buscam o Pai de todo o coração. Amém? De todo o coração. Não parcela, não divide. É à vista, é pela fé. Amém? É pelo revelar da palavra. Glória a Deus. Estou ministrando para vocês e eu estou lembrando de quando a gente tem sede. E aí a gente, muitas vezes acontece você beber um suco gelado ou você bebe um refrigerante, mas você continua com sede porque a sua sede é de água. O que vai saciar a sua sede ali naquele momento é água. Você pode beber o que você quiser, mas a sua sede é água, o que vai saciar é a água. E a nossa sede de Deus, a gente pode sair lá fora e buscar outros caminhos, outras religiões, outras práticas, mas se a nossa sede é de Deus, a gente só vai matar a nossa sede na presença dEle, conhecendo Ele, conhecendo os seus desígnios, o seu propósito, é se achegando a Ele. Enquanto nós não bebermos da água que Jesus disse que em nós iria transbordar, a gente vai continuar sedento e muitas vezes a gente fica lá fora, no escuro, perdido, andando de religião em religião e não saciando a nossa sede. É só o Senhor que tem água viva para nos dar, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de ler com vocês também Mateus capítulo 23, aí o verso 27 e 28. Você já está no 23 aí? É a outra página, né? Mateus capítulo 23, verso 27 e 28 diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Essa é a imagem do fariseu, essa é a imagem do religioso. Por fora parece bonito, por fora parece que está tudo certo, que as coisas estão caminhando, né? Parece que essa pessoa tem comunhão com Deus, está andando, faço o que é certo, eu não roubo, eu não mato, né? Eu não pratico maldade.
E é esse estereotipo, é esse sepulcro caiado. Por dentro, Deus conhece e sabe cada um de nós. Isso é tão lindo que Jesus diz, na palavra do Senhor está escrito que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe informe ainda, sem forma alguma, Ele já nos conhecia. Ele já escrevia os nossos dias. E ao decorrer do tempo, na nossa caminhada, Deus conhece o nosso coração. Deus sonda os nossos corações. Então Ele vê a maldade, Ele vê o pecado, Ele sabe quem nós somos. E eu louvo o Senhor porque na palavra de Deus está escrito também que mesmo nós, sendo inimigos de Deus, o que Ele fez? Ele nos amou. Amém? Você pode repetir comigo? Diga, eu, mesmo sendo inimigo de Deus, Ele me amou. Glória a Jesus. Está na palavra de Deus. Está na palavra do Senhor. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Quanto mais agora que você é filho, filha de Deus. Já pensou nisso? Se nós éramos inimigos e Ele nos amou, imagina agora que somos filhos. Quem é pai sabe, né? Tem o seu filho, o xodó, você ama. É o grude, está ali perto, né? Carinho. É algo muito bom, maravilhoso. Então, se tem algo que eu tenho certeza, é do amor de Deus para conosco. Filhos do Pai. Filhos do Deus Todo-Poderoso. Você é amado, você é amada. Amém? E aí, amor não é só aquela maravilha, porque a Bíblia diz que o pai corrige os filhos que ama. Então, ser pai não é ser só bonzinho, ser só amigo, não. Pisou na bola, fez algo errado, a gente precisa ser corrigido. Na verdade, a gente mais erra do que acerta, assim eu penso. Mas aí você começa a corrigir, a pontuar, e aí você vai melhorando, você vai crescendo, você vai se aperfeiçoando, você vai se fortalecendo. E até isso a gente vai aprendendo, e quando a gente tem os nossos filhos, a gente vai passando algumas coisas para eles também. Então nós vamos nos edificando, nos fortalecendo. Amém? É como o corpo, exatamente como Paulo fala, que nós somos corpo, cada um ali membro. Né? Um precisa do outro. Eu preciso de vocês. Né? E eu creio que de alguma forma também eu posso ajudar os irmãos e as irmãs, a gente se conecta. Não deu certo, não está bom, vou jogar fora. Misericórdia, não, vamos tratar, né? Vamos cuidar, vamos restaurar, porque a gente precisa desse corpo completo, cada membro no seu lugar, exercendo as suas atividades, as suas funções, independentemente do que cada um faça, porque cada um aqui é chamado para algo específico que Deus quer que faça na nossa vida. Esses dias a gente está construindo lá em casa uma trabalheira, glória a Deus. E aí eu precisei comprar arame. E aí eu fui até a loja lá, né? Pedi o arame, comprei e eu vim com o arame na mão, assim, pensando, nossa, arame, nada a ver, um negocinho tão fraco assim, parece assim desprezível, sem necessidade. Aí depois eu comecei a pensar na obra e eu comecei a lembrar, falei assim, poxa, com esse ferrinho que a gente amarra as colunas, os ferros, é ele que prende, ele que segura, depois vem o concreto, as demais coisas, mas ele está ali, firme e forte no seu propósito de prender, de segurar. Ou seja, cada um de nós somos preciosos diante de Deus, ferramentas na mão do Deus vivo. Você tem uma importância muito grande na obra do Senhor. Não é? Por que eu falo isso? Porque a gente sempre pensa, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei agir. Não, Deus tem um propósito para cada um de nós. Em cada área, Deus vai usar alguém. Amém? Glória a Jesus. Então o que nós precisamos é buscar o Senhor e pedir a Deus, Senhor, me usa dentro do teu propósito, o que eu posso fazer? É pregar? Se fosse para pregar, irmão, nem estava aqui, porque eu falava assim, Senhor, eu vou subir lá e eu vou abrir a boca. Então, a minha vida foi assim. Quando
as primeiras oportunidades que eu tive, eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer lá em cima. Mas assim, eu li um texto, eu falei, Senhor, eu vou nesse texto, eu vou abrir a minha boca e o Senhor vai encher. Sabe? E aí não é a perfeição, mas é você se dispor a fazer, se dispor a ajudar, se dispor a aprender. Amém? Eu não sei, mas eu posso aprender. Né? Sozinho eu não posso fazer, mas se você me ajudar, a gente vai conseguir. Esse corpo precisa se movimentar, porque se não movimentar, né, acaba dando um problema. Então, assim, nós somos ferramentas na mão do Senhor. Amém? Os fariseus pensavam assim, não, tem que ser do nosso jeito, tem que fazer de acordo com o que nós ensinamos. Saiu fora dessa linha, nós desprezamos, não queremos saber de você. E Jesus nunca fez isso. Jesus sempre chamou os discípulos para junto de si. Sempre os ensinou, os enviou, os abençoou. E Ele continua fazendo isso na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus vai encontrando com os fariseus, Ele vai falando, Ele vai apontando para eles. Então, eles tinham uma base, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, mas não era só isso. Era algo tão forte que a Bíblia diz em João que eles esperavam o Messias, mas quando Jesus chegou, eles não o conheceu, e porque não o conheceu, não o recebeu. E nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e nós entendemos que Jesus ele já veio, nós o recebemos, e porque recebemos somos filhos de Deus. E nós entendemos que Jesus irá voltar e nós estamos esperando a sua volta. Amém? Estamos esperando a volta de Jesus, porque nós cremos na palavra de Deus. Aleluias. Então, isso é sério, porque é um rito religioso. Eles montaram uma estrutura e eles estão vivendo aquilo. Mas a vontade de Deus é soberana. E Deus, Ele fala, amém? Deus fala nos dias de hoje, Ele continua falando. Quando, no início também, na minha verdade não foi conversão, mas foi volta para Jesus. Eu tinha um pensamento, e no meu pensamento era assim, e que Deus estava no alto dos céus, mas bem alto mesmo, em algum lugar que eu não sei, nunca saberia explicar, e que eu estava a um lugar muito longe, muito distante do Senhor. Eu sempre pensei isso. E algumas vezes orando, buscando o Senhor, e aí eu fui percebendo que Deus está perto, Deus está próximo. Amém? Deus está perto dos que buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fez muita diferença para mim, quando eu entendi que o Senhor se faz presente. E aí não tem um lugar certo, não é só na igreja, não é só na sede ou em um outro departamento, não, em casa, na rua. Eu lembro que uma vez eu estava no ônibus, eu estava, acho que pensando no nada, não lembro assim, mas de repente eu senti algo diferente. E eu comecei a dar risada, eu falava assim, Senhor, no ônibus? O Senhor está aqui no ônibus. E na verdade o Senhor está perto de você. Por que Deus está perto de você? Porque Ele te ama. Amém? O Pai está perto dos filhos. Deus é onipresente. Você não está sozinho, diz o Senhor. Você não está sozinha. Pode parecer, você pode até pensar e pode até se sentir, mas a verdade de Deus é que você não está sozinho. Outro versículo que eu amo demais diz assim: eu nunca te deixei e nunca te abandonarei. Amém? Palavra do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Naquela cidade, a fama daquela mulher não era boa, né? Porque quando o fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele, a Bíblia diz que uma mulher de não boa fama ficou sabendo. Ela ficou sabendo que Jesus estaria naquela cidade, naquelas proximidades, na casa do fariseu para jantar.
Quando ela soube disso, ela decidiu ir ao seu encontro. Amém? Glória a Deus. Então, sabendo do evento, do ocorrido, o que ia acontecer, ela disse, não, eu vou lá. Mesmo sem ser convidada pelos fariseus, mesmo sem ser bem recebida, mesmo sabendo que a fama dela não era boa, porque eles já falavam, né? Eles já anunciavam que os pecadores, havia uma separação, né? Eu lembro que a Bíblia vai falar do publicano e do fariseu, né? Falar a respeito da oração, em que um orava na rua, levantava as mãos, dizia que orava e jejuava, e o outro se punha a orar, cabeça baixa, batia no peito, falava, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Não sou digno nem de olhar para o céu. E havia essa separação. Eles achavam que eram, né, santos, que eles eram o rei da cocada preta, como a gente fala, né? E os outros, abaixo deles, eram desprezados. Mas essa mulher, mesmo sabendo que ela não seria bem recebida por eles, ela não foi ao encontro dos fariseus, ela não foi ao encontro dos convidados fariseus, ela foi ao encontro de Jesus. Amém? Ela decidiu ao encontro de Jesus. Aonde Jesus está, eu quero estar. É assim que está o meu e o teu coração? Aonde Jesus está, é aonde eu quero estar. Amém? Então você pode trazer Jesus para sua casa, amém? Porque aonde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Ore com seu marido, ore com seu filho, abençoe sua casa, o seu lar, traga a presença de Jesus. Amém? Porque é a palavra do Senhor que declara isso. Que quando nós nos reunimos no nome dEle, Ele se faz presente. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então convide o Senhor, né, para entrar na sua casa, no seu casamento, na vida do seu filho, da sua filha, do seu parente, enfim. Aleluias, glória a Deus. O que aquela mulher foi fazer na casa do fariseu? O que ela foi fazer? Eu gostaria de ler com vocês João capítulo 4, versículos 23 e 24, amém? Bem conhecido, mas eu gostaria de ler com vocês João capítulo 4. Aleluia, Jesus. João capítulo 4, versos 23 e 24. Diz assim, tá? Verso 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? O que aquela mulher que não tinha fama boa foi fazer na casa do fariseu? Ela foi encontrar Jesus. E qual era a motivação, a disposição do coração dela? Era de adorar o Senhor. Amém? Ela não foi pedir, né? Ela não foi querer algo em troca. Ela não foi por conveniência. Ela foi porque ela queria adorar o Senhor. As atitudes dela demonstravam isso. Dentro do texto que nós lemos, as atitudes daquela mulher demonstram que ela foi até aquele local para adorar Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vou ler com vocês também Lucas 7, 38. Está aqui. Verso 38. A mulher, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Essa era a atitude daquela mulher, que não tinha uma fama muito boa para eles, para os fariseus, para os religiosos do tempo. Mas para Jesus, ela foi,
uma verdadeira adoradora, porque ela expressou aquilo que estava no seu coração. Ela se derramou diante do Senhor, derramou a sua alma diante do Rei dos Reis, adorando a Ele. Amém? Glória a Deus. Tudo aquilo que o fariseu não fez, aquela mulher fez aos pés de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela a adorou sem se importar se iam falar bem, se iam falar mal, se iam expulsar ela. Eu acho que talvez no pensamento dela, não sei se ela imaginou, quando eu chegar lá, eles não vão deixar eu entrar, eles vão me colocar para fora. Né? A palavra diz que ela foi por trás, né? Que ela derramou o perfume, que ela chorava, que ela enxugava os pés do Senhor. Por trás, escondida. Não sei qual era o pensamento dela, mas toda e qualquer dificuldade que podia haver na mente dela não parou ela, não proibiu, não impediu que ela fosse até aquela casa encontrar Jesus. Então eu não sei quais são as dificuldades, quais são as barreiras que pode acontecer na minha e na tua vida, mas que qualquer uma delas não nos impeça de ir ao encontro de Jesus, de adorar o Senhor. Se for tristeza, venha da mesma forma. Se for enfermidade, venha buscar e adorar o Senhor. Se for desemprego, seja o que for, que não te impeça de buscar Jesus. Não te impeça, não te pare. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então, ela adorou sem se importar se iam falar mal dela ou se iriam julgá-la e condená-la. Porque até os dias de hoje isso acontece, né? É fácil apontar, é fácil julgar e condenar as pessoas. Mas a gente não está aqui como juiz. A gente está aqui para fazer justiça. Amém? E a gente só consegue fazer justiça pelo Espírito de Deus, que foi derramado em nossos corações. E é buscando ao Senhor que a gente vai conseguir exercer justiça e não juízo, porque a gente não foi colocado aqui para isso. Amém? Ela não quis se assentar à mesa ou ficar olhando de longe, né? Ela poderia, talvez desejasse sentar à mesa e participar, ou talvez com medo mesmo ela poderia ficar de longe, só olhando o que estava acontecendo e ouvindo o que Jesus estava falando, mas não, ela quis chegar mais perto, ela quis estar mais próximo de Jesus. Amém? Glória a Deus. E esse precisa ser o desejo do meu e do seu coração, de não ficar de longe, de não ficar com medo, de não ficar ausente, mas de se aproximar do Senhor. Amém? De estar perto de Jesus, de ser amigo do Senhor. Aleluias. Ela foi direto aos pés de Jesus. Ela foi direto aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela chorava, mas o choro dela não era de tristeza. O choro dela era de alegria, só porque ela havia sido perdoada. Ela havia sido tratada com dignidade. Jesus não apontou a sua má fama, mas Jesus acolheu ela com amor. Jesus nos acolhe com amor. Porque se fosse por nossos pecados mesmo, todos nós estaríamos condenados. Mas na cruz nós somos remidos. E para os que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz que não há condenação. Passamos da morte para a vida. Somos amados e fomos perdoados. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Diante de alguém importante que não a rejeitou, ela estava diante de Jesus, alguém mais importante que tudo, e ele não a rejeitou. A religião, os religiosos, a sociedade tinha rejeitado ela, mas o Rei dos Reis não. Mas o Deus Todo-Poderoso acolheu ela como filha, como nos acolhe. Então o Senhor, Ele não nos rejeita, Ele não nos lança fora, mas Ele nos acolhe na sua presença. Somos ovelhas do Senhor, e a Bíblia diz que para a ovelha perdida, o Senhor guarda aquelas 99,
vai atrás da perdida até encontrá-la, quando encontra atrás e volta com ela alegre, feliz, porque encontrou aquela ovelha perdida e salvou e resgatou ela. O amor do Senhor é tremendo, é algo maravilhoso. Não é algo que nós podemos fazer alguma coisa, pagar, comprar. Ele decidiu nos amar. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Amém? O Senhor nos amou primeiro. E esse amor é que nos leva a caminhar e nos leva a amá-lo. E a gente fica pensando, como é que Deus me ama tanto? Falho, pecador, errante. 2 passos, tropeça, cai, levanta. Né? Tantas coisas acontecem. Mas o amor de Deus é algo fiel e verdadeiro. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus para mim e para você é para que a gente tenha vida eterna. A gente passa por um tempo aqui, um curto período, né? Somos forasteiros neste mundo, mas há um lugar no céu para nós. Nós estamos voltando para casa, há uma Jerusalém preparada. Deus anseia pela vinda dos seus filhos, pela volta dos seus filhos para casa. Amém? Glória a Deus. Então o choro, as lágrimas daquela mulher eram lágrimas de gratidão por ser amada. Aquelas lágrimas eram lágrimas de gratidão, porque alguém olhou para ela diferente, porque alguém não a condenou. Aleluias. Isso me faz lembrar aquela passagem que a mulher está prestes a ser apedrejada, condenada pela sociedade, pelos religiosos. Eles pegam a pedra, quando eles vão atacar nela, eles chamam Jesus e diz: olha, aconteceu isso, isso e isso. Na lei está claro, ela deve morrer, ela deve pagar por esse pecado. E quando eles colocam Jesus no centro dessa questão, Jesus diz para eles assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando todos eles se ausentam e não a condenam e não matam ela, Jesus ainda está lá. E ela ainda está ali, com medo. E quando ela olha para Jesus, Jesus diz assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, o Senhor nos ama e o Senhor nos perdoa. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Em segundo, ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos. Para uma mulher judia, soltar os cabelos em público era algo que elas não faziam, não poderiam fazer. Elas só poderiam soltar os cabelos em um lugar reservado com seu esposo, na sua casa, para uma intimidade. Era algo íntimo. Aquela mulher, ela solta os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. A Bíblia diz que ela chorava, com suas lágrimas ela lavava os pés do Senhor e com os cabelos ela enxugava. Quando eles recebiam uma visita, os judeus em si, para aquela época, como eles chegavam, então, por a estrada ser de terra, até hoje também, se for, você vai chegar andando com uma sandália, um chinelo, você vai chegar com seus pés sujos, né? Era costume deles também de receber a visita com um ósculo santo, que é um beijo, né? Um beijo no rosto. Então, era assim que acontecia. E quando Jesus chega na casa daquele fariseu, ele não recebeu Jesus com um ósculo santo, com um beijo. Ele não trouxe água para lavar os pés de Jesus. Ele convidou Jesus talvez para questionar, para tentar pegar Jesus em alguma fala e montar alguma coisa contra ele. Então ele não recebeu Jesus com boas-vindas. Mas aquela mulher, quando ela foi, mesmo sem ser convidada, quando ela chegou naquele lugar, mesmo sabendo que aquele povo a condenava ela pela má fama que ela tinha, ela
ungiu os pés de Jesus, ela chorava e lavava os pés do Senhor, e com seu cabelo ela enxugava os seus pés. Tudo aquilo que o fariseu não fez, ela fez prestando adoração ao Senhor. Então a religião, ela nunca vai levar alguém a adorar a Deus. Sempre vai levar as pessoas a alguns ritos, algumas cerimônias, alguma coisa, mas nunca a adoração. Mas somente através de Jesus, do Espírito Santo conhecendo a sua palavra, nós somos levados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Só é possível adorar a Deus em espírito e em verdade pelo Espírito de Deus. Jesus, ele diz algo para os discípulos, e os discípulos ficam muito tristes quando ele diz que ele precisa partir, ele vai ascender aos céus, né? E quando todos ficam tristes, ele olha aquilo e ele fala assim: calma, não precisa ficar triste não, porque eu vou enviar o Consolador e ele estará com vocês. E ele vos ensinará e guiará vocês em toda verdade. Vocês não estarão sozinhos. É impossível vencer a carne, o pecado e o mundo sozinhos. Mas com o Espírito Santo, isso é totalmente possível. Amém? Totalmente possível. Eu pensava, eu falava com o Senhor: meu Deus, a gente tem que lutar contra a carne, a gente tem que lutar contra o diabo, contra as tentações. Parece ser impossível de vencer isso. E no meu coração o Senhor diz assim: realmente, se você estivesse sozinho seria impossível, mas porque o meu Espírito habita em ti, você pode enfrentar guerras e batalhas e sair vencedor, porque não é na nossa força, não é no nosso braço, é pelo Espírito de Deus. Amém? É pelo Espírito de Deus que conhecemos a palavra. Amém? É pelo Espírito de Deus que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. É pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Mas ao lavar os pés de Jesus com lágrimas, ela secou com seu cabelo. Ela beijava os pés do Senhor. Talvez aquela mulher pensava: não sou digna de cumprimentar Ele com ósculo santo, mas eu posso beijar os pés do meu Senhor e Salvador. E assim ela fazia, ela beijava. E o beijar, o ósculo santo, significa boas-vindas. Então, aquele fariseu não deu boas-vindas para Jesus na casa dele, mas aquela mulher deu boas-vindas ao Senhor na vida dela. Aleluias, porque ela beijava os pés de Jesus. Glória a Deus. A mulher está beijando os pés de Jesus, quer dizer que o Senhor é bem-vindo na vida dela. Ao ungir os pés de Jesus com unguento, ela mostra que ela está oferecendo o seu melhor para o Senhor. Então, o que ela tinha de melhor, ela levou para aquele local, para aquela casa. E eu tenho certeza que todo aquele ambiente mudou. Todo aquele ambiente foi cheio de adoração. Talvez todos eles não entenderam por ser religiosos, mas para aquela mulher, com certeza, houve uma grande diferença na vida dela. Nós somos chamados para prestar culto ao Senhor, para adorar a Deus. E é maravilhoso quando a gente tem certeza que o nosso coração está voltado para adorar a Deus e que o Senhor está recebendo essa adoração. Amém? Glória a Deus. Então nós adoramos ao Senhor com música, cânticos, palmas, com a nossa voz, falando ao Senhor. Não há uma regra, há uma disposição de coração. Talvez a nossa vontade no momento, em casa, na igreja, talvez seja chorar, e você pode chorar na presença do Senhor, talvez seja bater palma, talvez seja falar em línguas, enfim, nós temos liberdade na presença do Senhor para adorá-lo. Amém? Nós não vamos ser expulsos, né? Nós não vamos ser colocados para fora. A gente só precisa fazer como essa mulher, ter a disposição de adorar o Senhor. Amém?
Gostaria de ler com vocês o versículo 41, estou terminando aqui. Se os irmãos quiserem subir do louvor, fique à vontade. Verso 41 diz assim: verso 40. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Amém? A Bíblia diz que todos nós pecamos e que todos nós estávamos separados da glória de Deus. Mas porque a gente entende que Jesus Cristo na cruz nos resgatou e nos salvou, a gente pode demonstrar muito amor, porque essa dívida nós não tínhamos como pagar. Era impossível que o homem, a humanidade, pagasse o preço que foi pago na cruz do Calvário. E é por causa desse preço que foi pago. Você foi comprado por um alto e bom preço. A sua dívida foi paga, a cédula de morte foi rasgada. E é por isso que você pode demonstrar todo o amor, toda a gratidão ao Senhor, toda a alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida. Você pode celebrar o Senhor. Aleluias, em nome de Jesus. Porque nós fomos perdoados. A nossa dívida foi quitada, foi paga. Você está livre desta condenação. E nós temos a alegria da salvação em Cristo Jesus, amém? Você pode se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor. Totalmente Aleluias, glória a Deus. Gostaria de saber se há alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus. E se você gostaria de fazê-lo, é a sua oportunidade. Você pode fazer. Você pode vir como nós estamos louvando, declarar que veio para adorá-lo, que você veio para se prostrar, que você veio para servir, que você veio para pertencer a esse amor. Há alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, ou que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, se afastou por algum motivo. Todos na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Gostaria de orar com vocês, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por sua graça, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe na tua presença, mesmo sem não ter algo para te oferecer, Senhor, algo específico, algum bem. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, e nós estamos aqui clamando pelo Teu Espírito para que nós
possamos ser encontrados por Ti, possamos ser aperfeiçoados pelo Teu Espírito, que o nosso coração esteja sedento desta água que sacia a nossa alma, desse pão que nos alimenta e que nos fortalece. Senhor, através da Tua palavra nós queremos aprender, através da Tua palavra nós queremos praticar e obedecer, nós queremos Te conhecer, ó Pai, para poder revelar ao Senhor, aos nossos irmãos, em nome de Jesus, ó Pai. Como aquela mulher, nós nos encontramos diante da Tua presença, todos pecadores, mas todos perdoados mediante a cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluias, em nome de Jesus somos amados, somos perdoados, somos restaurados, temos nova vida em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos pela Tua obra, pela Tua revelação, nós Te agradecemos pela Tua presença, pelos Teus livramentos, Senhor, por falar conosco. Nós Te agradecemos, ó Pai, e entendemos, aleluias, que o nosso lugar é na Tua presença, é na presença do Pai, que é, aleluias, o lugar dos filhos, e nós estamos aqui clamando pelo Teu Espírito. Abba, Pai, Senhor, tenha misericórdia de nós queremos chorar na Tua presença, nós queremos nos humilhar diante de Ti, nós queremos nos entregar totalmente, sem reservas, em nome de Jesus. Pelo Teu Espírito nos ajuda, Senhor, aleluias, a Te encontrar no íntimo do nosso coração, Deus, a nos quebrantar diante de Ti, aleluias, a buscar a Tua face, a Te encontrar, ó Deus querido, que o nosso coração esteja voltado totalmente, nos dá um coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não resiste, ó Pai, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, aleluia, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará. Eu Te agradeço por quem Tu és, o nosso Pai amado. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.